para o nosso bem, para nos salvar. Pergunta hoje então, a quem você quer servir? 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 Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O pecado quer nos dominar e Deus quer nos santificar. É preciso decidir, ser de Deus, não se enganar. A quem você quer servir? 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 Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos casais, caras famílias. Então, nós estamos vivenciando nesses dias, a Igreja do Brasil inteiro, nossa Semana Nacional da Família. Estamos vivendo num tempo específico, esse tempo da pandemia, muito louvável que a nossa pastoral familiar diocesana, todos os que estão à frente desta coordenação, juntamente com o nosso diácono, tenha pensado aí então celebrar a Semana Nacional de Família com os recursos que nos são possíveis nesse tempo, né? Então, parabéns à iniciativa de todos aí. Nós temos como um tema geral para esta Semana Nacional de Família, a maioria de vocês já sabe, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Semana Nacional de Família vai então do dia 9, né, até o dia 15 de agosto. E nós vamos tratar um pouco aqui com vocês do tema a família e o matrimônio. Temos diversos temas durante a Semana Nacional da Família e coube a mim dirigir algumas palavras para vocês sobre família e matrimônio. Então nós nos focamos no primeiro momento sobre a família, né? O que é a família, como a família foi pensada e querida por Deus, né? Qual é o desígnio de Deus, né, para a família. E se a gente inicia, né, lá na Bíblia, no primeiro livro de Gênesis, a gente logo descobre qual foi o pensar de Deus e o sonho de Deus e como ele desejou e quis a família. E dá para ver que pela própria estrutura e as leis que Deus estabelece ali no início sobre família, que a família ela é um sonho de Deus, pensado por Deus, projetado por Deus, querido por Deus, não é? E quer dizer, então, de tal forma que não cabe ao ser humano, não cabe à pessoa humana, à sociedade, de certa forma, desestruturar esta imagem, esse desígnio que Deus estabeleceu para a família. E como Deus pensou, estabeleceu a família num contexto bíblico, desde ali de Gênesis. Deus estabeleceu que a união de amor entre o homem e uma mulher, gerando os filhos, constitui o sonho dele, o pensar dele e o projeto dele para a família, né? A união de amor entre homem e mulher, gerando os filhos, né? Lá desde o início, lá na Bíblia, Deus cria o homem se sente às vezes
mesmo diante de toda a natureza, ele ainda se sente como que insatisfeito, incompleto, e Deus cria também a mulher, né? Deus que cria, e cria a sua imagem e semelhança, né? É claro que eu sempre digo por aí que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus justamente pela capacidade de amar, não por outras coisas, né? No corpo, na matéria, nós somos semelhantes aos animais, mas no espírito, na alma, nós somos semelhantes a Deus, e sobretudo na capacidade de amar, né? Então, no livro de Gênesis, Deus já determina, Deus cria o homem, cria a mulher à sua imagem, e aí Deus determina que por isso o homem se unirá à sua mulher, né? Deixará a casa de seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Foi a primeira lei de Deus, o primeiro desígnio de Deus para a formação da família, né? E depois Deus dá uma outra lei, uma outra regra para a família: crescei e multiplicai. Além da união, né, que o homem deve deixar, né, deixar pai e mãe, unir a sua mulher, formar uma só carne com ela, ainda tem esta outra lei sobre a família, que é a crescer e multiplicai. De tal forma que então a família já aí nós sabemos que é fruto do sonho de Deus, né? E por isso, como eu já disse, a ninguém é permitido reestruturar aquilo que Deus pensou sobre família. É claro que nós estamos falando para nós os cristãos. Talvez quem não crê em Deus, quem não é cristão, tem outros pensamentos sobre família, a gente respeita, mas aqueles que são cristãos, aqueles que creem em Deus, devem seguir a estrutura estabelecida por Deus para a família, conforme está na revelação, conforme está na Escritura Sagrada, né? De tal forma que a família é um grande sonho de Deus e talvez é o maior sonho de Deus, é o maior projeto de Deus, sobretudo para o bem da mesma humanidade, né? E a família será sempre, na família, nós teremos sempre as condições de viver aquilo que é próprio da Santíssima Trindade, ou também da Sagrada Família de Nazaré, né? Em nossas famílias, em qualquer família, nós teremos as condições de viver de forma mais plena o amor humano, seja expressado na paternidade, expressado na maternidade, expressado no amor esponsal entre homem e mulher. Então ali a gente, além de viver toda a característica própria da Santíssima Trindade e família, a gente também vive as condições de um perfeito amor humano, não é? E esta família, então, fundada no vínculo de amor entre homem e mulher, gerando os filhos, constitui, segundo a ordem de Deus, o que Deus pensa, o que Deus quer e o que Deus sempre sonhou sobre família, né? E claro que a gente vive em situações de famílias, às vezes, verdadeiros espetáculos de horrores, às vezes dentro das famílias, a gente vê nesses jornais sensacionalistas, mas, no entanto, o Papa João Paulo II falou na Familiares Consórcio que o futuro da humanidade passa sempre pela família. O futuro da humanidade passa sempre pela família. E apesar de todas as críticas, às vezes, à família, essa sociedade moderna com os seus novos jeitos de formar família, diríamos assim, mas numa pesquisa recente, quase que 98% das pessoas confirmaram que a família é o melhor lugar para se fazer uma experiência positiva, ou seja, uma experiência positiva de amor humano, a gente conseguimos fazer dentro da família, né? Então, para dizer que a família ainda é um grande bem para a humanidade, apesar de todos os ataques que a família tem sofrido, com esta propaganda contrária na mídia forte, né? Contrária à família tradicional, contrária à família segundo o desígnio de Deus, apesar de que a família deve ser o lugar da segurança da vida, da garantia da vida,
mas que o aborto ainda é um ataque à família, apesar de toda a infidelidade, de todo o divórcio, das mentalidades livres, de sexo livre, todas essas ideias que é um verdadeiro ataque à família, mas a família ainda constitui um lugar onde se pode fazer uma experiência positiva do amor humano, né? É claro que nós também queremos elencar aqui, além da família, nós vamos falar sobre a questão do matrimônio, porque existe o casamento, né? Pode ser que outras pessoas, outras culturas, enfim, pensem no casamento. O casamento é algo natural, diríamos algo próprio do homem e da mulher, enquanto cria esse vínculo de amor e gera os filhos. Mas para nós, os cristãos, Jesus elevou o casamento a algo, o casamento que é algo natural, Jesus levou a condição e a dignidade de sacramento. Importante a gente estar consciente disso, querido, que Jesus levou o casamento à condição de matrimônio, a dignidade de sacramento, não é? Então o casamento é abençoado por Deus na igreja. Para os cristãos, ele recebe a dignidade de sacramento. Significa o quê? Que homem e mulher, ao se unirem com a bênção de Deus, eles recebem uma graça especial, uma graça própria para viver a condição de esposo, de esposa, de pai e de mãe, né? E esta graça é operada por Deus. Esta elevação de casamento ao matrimônio significa que a família ocupa um lugar especial no coração de Deus, né? A família tem um lugar central no coração de Deus, não tem um lugar periférico, um lugar secundário, mas a família tem um lugar central no coração de Deus. A família é a obra mais importante de Deus, né? A família é para ser um escudo a favor da vida, é para ser um lugar de comunhão, como eu já disse, imitando a beleza da Santíssima Trindade. E nós somos convidados, sobretudo nesses dias, a expressar esta grandeza do casamento, a dignidade do matrimônio que tantos de vocês receberam e vivem. Somos convidados nesse tempo de pandemia a viver como igreja doméstica, não é? Se nos falta o altar da igreja, o altar da Eucaristia, onde Cristo é sacrificado, então cada coração de pai, cada coração de mãe deve transformar-se num altar para os seus filhos, né? E como nós dissemos, né, a família é fundada no vínculo indissolúvel do matrimônio, constituída por homem e mulher e também por seus filhos, constitui o desígnio de Deus para a família, né? E o sacramento, então, vai, diríamos, dignificar esta união abençoada por Deus. Tanto é que a Bíblia e, enfim, o próprio São Paulo compara a união que deve existir entre o homem e uma mulher. O vínculo de amor que deve existir ali é comparado a este vínculo de amor que existe entre Cristo e a igreja. Jesus e Deus se coloca na Bíblia como um noivo apaixonado, encantado por sua esposa, e a esposa também deve se tornar encantada pelo seu esposo. Então, o esposo é Cristo, que se doa totalmente pela igreja. A igreja é a esposa que deve se dedicar e se doar unicamente ao seu esposo, que é Cristo. De tal forma que, como Cristo e a igreja se transformam numa só carne, né? Enquanto que a própria vida de Cristo é doada pela igreja, e a igreja recebe a vida de Cristo, o corpo de Cristo, e é o corpo de Cristo na igreja, em nós, faz com que a carne de Cristo em nós, e nós nos tornamos uma só carne. São Paulo diz que este mistério é tão grande que a gente não consegue entendê-lo. De tal forma que este é o mistério
do casamento é o mistério do matrimônio, a união de Cristo com a igreja, a união da igreja com Cristo, formando uma só carne, significa a união do esposo doando por sua esposa, da esposa doando-se pelo seu esposo, e os dois juntos vendo os frutos do seu amor, que são os seus filhos, né? De tal forma que é uma dignidade tão grande esta da doação bonita de Cristo pela igreja e da igreja por Cristo, e isto significa a mesma união de amor e doação que deve existir entre um casal, né? E claro, e seus filhos. Como nos diz o Catecismo da Igreja Católica, para a gente concluir, né? O sacramento é o pacto matrimonial pelo qual um homem e uma mulher constituem entre si uma íntima comunidade de vida e de amor, foi fundada e dotada de suas leis próprias pelo o Criador, não é? E o bem dos cônjuges, como também a geração e a educação dos filhos, constitui a natureza própria do matrimônio, né? O bem dos cônjuges e como também a geração e educação dos filhos constitui então a natureza própria do matrimônio. Nós então queremos concluir, penso que o nosso tempo vai adiantado para não cansá-los, mas concluir rezando pelo bem de tua família, pelo bem do teu matrimônio, não é? Pedindo a todos que faça todo o esforço possível de se sacrificar pela sua família, de sacrificar pela sua casa, né? É tão bom quando alguém em certa idade, olhando para os seus filhos, olhando para os seus netos, e até tendo passado muitas dificuldades, mas sente-se contente pelo sacrifício que fez e pelos frutos que está colhendo. Que cada um então se sacrifique, se esforce, ame seu casamento, dê mais abertura para a graça de Deus em seu matrimônio e colha os frutos deste amor que Deus tem dado a vocês e, sobretudo, na bênção de seus filhos. E que dê a todos também a alegria de conhecer os filhos de seus filhos, né? Os frutos constituem uma grande graça para cada casal e cada família. Que Deus abençoe você, família cristã, abençoe você, que também é casal evangelizador, junto com seus filhos e sua casa. Espero ter contribuído e que a força e a graça de Jesus possa estar presente em vocês. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.